Olá, seja muito bem-vindo ao Onde Investir no segundo semestre, um evento exclusivo do Seu Dinheiro em parceria com o Money Times. Eu sou Monique Lima, repórter do Seu Dinheiro, e estou aqui para apresentar o painel de ações de dividendos. 2025 começou com bons sinais para as ações de dividendos, com as empresas pagando quase 95 bilhões em proventos somente no primeiro trimestre. Esse foi o maior valor para um trimestre desde 2022. O que é um número curioso, já que, teoricamente, quando os juros da economia estão altos, os dividendos das empresas tendem a ser mais baixos. Mas não é isso que estamos observando na prática. Outra curiosidade deste começo de ano é a empresa de destaque nos pagamentos de dividendos. Petrobras dominou a primeira posição nos últimos anos, mas no primeiro trimestre, o lugar número 1 ficou com o Itaú. O banco distribuiu 7,9 bilhões de reais, enquanto a estatal pagou 7 bilhões de reais. Mas vamos começar falando um pouco dos juros. Recentemente, a gente viu o Banco Central aumentando os juros para 15% ao ano. Essa mudança nos juros, ela muda alguma coisa na perspectiva de lucros das empresas e possivelmente na distribuição de dividendos? Fala aí. Vou começar? Vai lá. Então, vamos lá. Pô, Monique, eu acho que menos do que no passado. Na sua fala você já deixou meio engatilhado esse ponto. Se você pegar lá em 2018, as empresas eram mais alavancadas, os juros ele acabava fazendo realmente um efeito maior. De lá para cá, as empresas desalavancaram, né, reduziram o endividamento, muitas também reperfilaram dívida, alongaram. Então, acabou que essa geração de caixa, que no final é o que realmente é mais relevante, na média, ela ficou realmente mais contida, né? Talvez as empresas de commodities, né, Rui, que lá atrás eram até mais alavancadas, que fizeram boa parte desse papel do Ibovespa como um todo desalavancando, tem sido até o negócio mais emblemático aqui da história, mas tudo isso para falar que, na média hoje, os juros eles acabam impactando menos do que no passado justamente por isso. Você tem menos dívida nos balanços das empresas e a geração de caixa, por mais que nominalmente ela possa até ser menor, acaba com a parte maior disso, vai para recompra e dividendo, que foi esse ponto que você levantou. Né? Sim. E tem uma questão que, assim, por mais que esses juros ainda estejam elevados, né, além desse fator da alavancagem mais baixa, a gente tem visto um PIB que continua crescendo em ritmo forte, né? Então as companhias acabaram de soltar resultados muito fortes também dessa última temporada de resultados. Então, mesmo com esses juros elevados que em tese deveriam segurar os lucros, né, ou diminuir os lucros, ainda assim as empresas estão apresentando resultados fortes. Acho que a ideia aqui se os juros estivessem mais baixos, talvez esses resultados distribuídos seriam ainda maiores, mas eles já estão em níveis decentes, como você falou, né? Maior distribuição aí nos últimos anos. E essa questão, a gente está vendo os juros não influenciando tanto, isso é em todos os setores, ou algum setor acaba pegando mais essa questão dos juros, ou outros pegando menos? Como que a gente vê em termos setoriais essa situação? Eu acho que o varejo ele sempre acaba sendo um setor que acaba sendo mais afetado por essa questão, um dos setores que é mais afetado, porque sempre tem um investimento muito grande em crescimento e também o fator dos juros acaba pegando muito no consumo, né? Acaba afetando o consumo ali na ponta, o cliente às vezes precisa de crédito e não tem, então acaba sendo um setor aí que na nossa visão aqui é um dos setores que é mais impactado, né? Mas numa carteira de dividendos, normalmente, né, a gente foca aqui em setores mais de utilities ou setor financeiro, e normalmente, né, são como a gente estava falando, né, acaba influenciando, mas não tanto, e não tem impedido essas empresas aí que a gente tem, que a gente costuma olhar, não tem impedido que elas façam bons pagamentos de dividendos. Né? Então, assim, sempre olhar muito caso a caso, né, o setor, a gente sempre tem essa abordagem aqui de qual setor paga mais dividendos, ou qual é bom para investir focando em dividendos. Tem isso, mas sempre olhando empresa por empresa, né? Tem empresa que é boa dentro do setor, tem empresa que é mais alavancada e assim por diante, mas eu diria que na média as empresas que a gente gosta de olhar para dividendos, elas não serão tão afetadas assim por esse aumento de 0,25, né? Não, eu estou 100% com o Rui. Assim, hoje acho que é menos uma questão setorial e mais uma questão
micro, assim, empresa a empresa mesmo, né? Você pega, talvez, assim, até para tentar ilustrar aqui, não ser repetitivo, mas pega o setor de construção civil. Eu acho um case, assim, uma tese, um negócio mega emblemático que um setor que quando teve um monte de IPO lá atrás, em 2005, 2006, as empresas eram totalmente voltadas para crescimento, VGV, enfim, expansão geográfica. E hoje, né, estamos falando aqui, grosso modo, 20 anos depois da primeira onda de IPOs, as empresas são muito menos alavancadas. Estão pagando o dividendo de uma forma assim, mega recorrente. Empresas assim, do baixa renda, né, do Minha Casa Minha Vida, enfim, Minha Casa Verde e Amarela, que pelos benefícios, né, da forma que esse modelo de negócio ele foi constituído, são grandes destaques de geração de caixa e pagamento de dividendo. Então, eu acho que é por aí. Acho que não tem mais como era lá atrás, quando a gente começou lá no mercado, que todo mundo só pensava em pagamento de dividendo, era setor elétrico. Esse negócio mudou completamente. Acho que tem outras opções muito interessantes, assim, totalmente de forma espalhada. Entre exatamente. Os setores, né? E pensando assim no investidor pessoa física, nessa análise mais individual que vocês estão falando, de fazer das empresas, o que seriam os indicadores-chave para eles olharem, para encontrar essas empresas que estão mais propensas a distribuir proventos? Digamos assim, uma regra de bolso para o investidor ele ter na mão na hora de decidir essas ações. Caramba, essa é uma pergunta capciosa, né? Então, aí eu vou falar um pouco assim, o que eu acho que o investidor pessoa física, eu acho que existe um certo... não sei se é exatamente isso, mas acho que muita gente ainda trabalha um pouco no viés de ancoragem, olhando o que era o dividend yield do passado e extrapolando isso. E você tem N exemplos que acho que isso não é a forma ideal de olhar. Então a gente tentando, eu não sei, eu te confesso que não sei se tem uma regra de bolo, mas eu acho que tanto na parte de conteúdo da Empiric, quanto na parte de conteúdo do BTG, acho que a gente consegue ajudar nesse aspecto. Que é, na verdade, assim, a tendência da capacidade da companhia de gerar caixa no futuro. Tem N empresas do próprio setor de energia elétrica que até pouco tempo eram pouco pagadoras de dividendos. Sim. Só que se você pega na trajetória no tempo, no D1, D2, DN anos, eles vão começar, essa trajetória é ascendente. E aí eu acho que são os cases, as teses assim, mais interessantes, né? Porque não é a empresa que paga hoje. A empresa que paga hoje, você tem que saber se ela consegue continuar entregando esse tamanho de dividendo por um prazo relevante de tempo. Mas tem as empresas que hoje talvez não paguem tanto, mas que estão num ponto de inflexão que realmente pode ser bem mais atrativo. Sim. Não, só adicionar, que o Bruno falou, né? Acho que a grande chave do investidor é tentar descobrir os dividendos que vão vir, porque os que já foram pagos já estão lá atrás, você não vai pegar, né? Mas, sim, o investidor que mesmo assim, né, quer fazer sozinho, só aquela questão de sempre que é evitar empresas muito alavancadas, né? Porque essas vão direcionar a geração de caixa para pagamento de dívida, especialmente no ambiente de Selic em 15%. E, assim, se o investidor não conhecer muito, evitar os setores mais cíclicos, né? Evitar aqueles setores que têm uma variação muito grande de resultados de um ano para outro. Acho que essa seria a minha regrinha de bolso, mas claro, né, se você tiver ali um embasamento, uma análise que te ajude a olhar mais para frente, esses resultados para frente, entendo que é a melhor forma de tentar encontrar aí as boas pagadoras. Essa questão desse olhar para frente, né? Existe algum indicador ou alguma coisa dentro do balanço que ajude a ter uma visão melhor disso, da expectativa da empresa gerar receita ou gerar lucro, que indique que ela vai pagar mais dividendos no futuro? Os juros é uma sinalização, né? Se você tem um ambiente, por exemplo, de queda de juros, isso te ajuda, pelo menos, né, ver ali um aumento. Se é uma empresa mais ligada aos juros, ela vai se aproveitar disso. Tem outras questões aqui também mais setoriais, por exemplo, empresas elétricas, né, de geração, ver como é que está a curva de preço de energia. Então, assim, varia muito de empresa, de setor. Tem a questão, por exemplo, agora, né, do setor financeiro, o consignado privado também pode ser uma fonte de receita. Então, assim,
olhando sempre muito setor a setor, né? Não diria que existe uma bala de prata que serve para todo mundo, né? Mas diria que, assim, de uma certa forma, a Selic e a taxa de juros, ela ajuda a ter uma direção que acaba ajudando praticamente todas as empresas da Bolsa de todos os setores, né? Bom, preciso trazer aqui também um tema que está super em voga nesse momento, que a gente está vendo aí muitas conversas no governo sobre a possível taxação que vai ter a mais nos investimentos, né? A questão dos dividendos da empresa não foi muito mencionado, mas pensando aqui nessa possibilidade, caso isso venha à tona dentro desse projeto do governo, vocês acreditam que isso pode afetar o apetite dos investidores por ações, principalmente essas ações pagadoras de proventos? Na verdade, acho que teve até a questão do JCP, né? Do 15 um pequeno aumento ali no JCP. 15, 20, aí 15, aí, enfim, o pessoal tinha proposto 15 para 17,5, né? Eu acho que sempre tem algum impacto. Agora, pegando o nosso papo inicial, aqui a pergunta inicial, esse impacto, aparentemente, né, dado as condições atuais de, como o Rui bem trouxe, as empresas estão com resultado, uma performance de resultado muito melhor, porque talvez a gente fale pouco sobre isso, mas é emblemático que com juros de 15%, sei lá, na economia não é 15%, mas essa 14% alto que a economia está sentindo, ou 12% ou 13%, as empresas estão conseguindo entregar tanto crescimento de geração de lucro e também geração de caixa, como está sendo feito agora. Então, isso é novo. Assim, acho que a gente nunca, pelo menos eu nunca vi uma performance nesse formato. Então, assim, sem dúvida vai ter um impacto, mas se a gente partir da premissa que esse ciclo de inflexão monetária, ele está se aproximando, o benefício, como o Rui também trouxe, de juros menores daqui a 12, 18, enfim, 24 meses, realmente ele tem a chance, à luz das empresas hoje estarem menos endividadas, ou seja, você gasta menos com o serviço da dívida, né? Você despende menos com o serviço da dívida e sobra mais caixa, você realmente pode você pode neutralizar mais que compensar o efeito eventual de alguma tributação, mas depende do tamanho da tributação. E tem um outro fator que a gente já conversou com várias empresas, que enfim, se realmente esse negócio ele acontece, e mais uma vez, dependendo da magnitude, tem várias empresas que têm caixa acumulada no balanço, poderiam fazer distribuições extraordinárias muito relevantes de dividendo, seria meu one-off, né, não recorrente, mas você ainda teria uma quantidade importante de dividendo para ser apropriada pelo investidor pessoa física até, eventualmente, essa nova tributação ou esse novo formato começar a valer. É só adicionar que, assim, não é como se somente uma classe de ativos começasse a sofrer mais tributação. A gente está vendo um aumento de tributação em várias classes de ativos. Então, assim, não é que quem investe dividendos vai perder sozinho, enquanto outros investidores vão ganhar ou não serão afetados, né? A gente está vendo, assim, um impacto mais abrangente e, como o Bruno falou, né? Se você aliar isso com o potencial de crescimento de resultados, as empresas em múltiplos ainda bastante baixos, né? Se você olhar aí no histórico, a gente entende que até um eventual aumento de tributação ele pode muito mais do que ser compensado por esses outros fatores, né? Porque o ponto assim, porque o que compõe o retorno do investidor? É a valorização do ativo, mais o pagamento de dividendo, mais recompra, né? O retorno total do investidor ele é composto desses três. Então, esse ponto do ruim, né? Se você pega um movimento onde juros lá na frente vão ser menores, bem mais fluxo para o mercado brasileiro, um pouco da dinâmica que a gente já está vendo esse ano, esse ativo valoriza. Se juros menores no ambiente como esse, crescimento ou menos alavancagem, você eventualmente pode pagar mais dividendo ou fazer recompra. Então, assim, é difícil realmente a gente conseguir cravar agora aqui a matemática da coisa, mas a sensação é que o somatório desses componentes, ele realmente tende a ter um efeito mais benéfico, de novo, sem saber magnitude, se vai ter a tributação exatamente, mas hoje o efeito deve ser ainda um net positivo, pensando no investidor de médio e longo prazo. Mas trazendo uma outra questão aqui, né, voltando até à pergunta anterior, que era da regra de bolso, acho que uma das regras de bolso para o investidor, que eu sempre gosto de mencionar, é o investidor em dividendos, ele não deve só olhar dividendos, né? Porque uma parte muito relevante do ganho, do ganho dele vem do ganho de capital, da valorização das ações, né? Se você pega uma empresa que só vai pagar dividendos, mas ela não cresce, o resultado não melhora, você até pode continuar recebendo algum dividendo, mas essa ação vai se desvalorizar e no fim do dia você vai perder dinheiro
mesmo recebendo dividendos, né? Então, sempre olhar essas duas coisas juntas. O dividendo, ele é resultado ele é consequência de um resultado bom e saudável que a empresa está gerando ali ano a ano. Uhum. É só mais uma forma de retorno, né? Não é a única forma de retorno disponível. Exatamente. E pegando esse gancho dos possíveis pagamentos extraordinários, né? A gente tem que falar aqui sobre Petrobras, que é uma das ações de dividendos que mais pegou gosto aí entre os investidores e que nesse ano ela tá aí titubeando, sem saber muito bem como ficam esses dividendos, né? A gente estava vendo agora recentemente essa questão da guerra que trouxe à tona o preço do petróleo, né, que estava ali em queda, e aí se falou sobre aumentar o preço do petróleo, como isso seria positivo para a Petrobras, mas aí a gente viu de novo cair esse preço do petróleo com a possível fim dessas tensões, né? E aí, como que fica essa questão dos dividendos da Petrobras em 2025? Existe a chance de pagamentos extraordinários? Não existe? Como que vocês veem esse cenário agora? Bom, neste momento, né, com o petróleo ali entre 65, 70 dólares ali por barril, a gente não espera pagamento de dividendos extraordinários. Não espera, que eu quero dizer, a gente não aposta nisso e não está comprando ações por causa disso, né? Essa é a ideia. Se vier, seria um extra, digamos assim, né? Porque nesse momento aqui a gente está falando nesse preço aí de barril, a gente está falando de um yield que deve ficar próximo ali dos 10%, considerando só os pagamentos ordinários, né? Pagamentos extraordinários a gente esperaria ali, se o petróleo firmasse mais próximo dos 80 dólares por barril, ali a gente começaria a esperar alguma coisa nesse sentido. A gente tem que lembrar que a Petrobras já, né, tem uma política ali de pagamento de dividendos que leva em conta uma dívida bruta de 75 bilhões de dólares e ela já está chegando perto desse nível, a alavancagem não é elevada, mas está falando de 1,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que também já tira um pouco desse espaço para pagamento de dividendos extraordinários. Mesmo assim, a gente está falando de um yield de 10, 11, 12%, que não é nada ruim, né? Mas para dividendos extraordinários, eu acredito que a gente precisaria de um nível de petróleo um pouco mais alto. Não, essa aí é matemática na veia, entendeu? Assim, é exatamente isso. Assim, tem a fórmula de pagamento da Petro, mediante, enfim, a questão de alavancagem, né, do endividamento bruto. Assim, é matemática. De novo, assim, a discussão é para onde o preço do petróleo eventualmente pode voltar, pode ir. Realmente, assim, é difícil falar à luz de tudo que está acontecendo, mas assim, tendo em mente esse nível dos seus, né, de forma ordinária, 10 com 12, é porque o extraordinário também é 2%, se fosse, né, se liberasse era 2% de yield, né? Então, assim, é 10 com 12 no ordinário, e se o petróleo voltar, o extraordinário te dá mais uns 2% de dividend yield, assim, ao ano, nesse preço atual, você carregando para frente. Mas, de novo, assim, né, o 10 com 12 já não é ruim, como o Rui bem comentou. Assim, não é ruim, mas então digamos que é um nível, consideramos normal? Talvez a Petrobras não seja o destaque de 2025 de pagamentos de dividendos? Cara, essa é uma boa pergunta. É porque a gente lembra sempre, a gente olha no retrovisor e lembra do 2021 e 2022, né? Mas ali, enfim, era uma outra discussão. Foram números... Entrou no ranking mundial de pagadores de dividendos. Então naquele momento você teve desinvestimento, você teve outra discussão. Você teve geração de caixa ex a discussão operacional. E aí você optou por, de fato, otimizar o teu balanço. E agora é meio que o novo normal. O novo normal, imaginando que o petróleo fique 65 com 70. Grandes números, seria um novo normal. Mas eu acho que aí, o outro lado da história é que você tem algumas outras empresas que também vão te apresentar um dividend yield ali, seus 10% também. Que aí eu acho que volta aquele ponto do Rui. Numa carteira de dividendo, você olhar a tua exposição cíclica, isso aqui é petróleo, é cíclico. Será que eu tenho alguma opção, de repente, no setor elétrico, né, de energia elétrica que possa me entregar um dividend yield que seja de 9 ou 10 mesmo, e, poxa, ele não vai ter a ciclicidade que a Petrobras tem? Será que eu deveria recompor, né, o peso de cada ativo desse no meu portfólio de uma forma diferente? Acho que essa aqui que é a provocação legal aqui da história. Então.
O investidor que estava acostumado ali com 20, 25, 30% de yield, pode esquecer, não é isso que vai acontecer. Mas é isso que o Bruno falou, né? Pensando, né, se um yield de 9, 10% te satisfaz e você tem uma carteira ali diversificada, pode fazer sentido, mas não espere que ela vai voltar aos yields de 25, 30%, né? Esse seria um erro o investidor colocar a Petrobras na carteira por causa disso. Né? Uhum. Nesse ano, então, quais são as empresas que vocês estão vislumbrando como os melhores potenciais, assim, digamos assim, de pagamento de dividendos? Então, a gente lá no banco tem uma carteira lá, tem uma carteira de dividendo, e, enfim, mensalmente a gente olha essa carteira a título de reflexão. E acaba que os nomes, eles meio que a gente recalibra um pouco, traz alguns nomes, mas tem algumas coisas novas aqui na história. Acho que um nome novo, que a gente também já tem lá há algum tempo, é a Copel, que assim, não era um nome tão talvez evidente anos atrás, mas a empresa entregou um processo de reestruturação, também otimização de estrutura de capital, e aí acho que cai nessa linha, né? A gente vislumbra um aumento de dividend yield ao longo do tempo, de forma, pensando esse ano até 2028, um nível de dividend yield de seus 10%. Acho que é um nome interessante, mas tem, enfim, desde exposição ao setor elétrico, como né, Copel, o próprio Eletrobras, que também tem uma perspectiva em relação a isso, passando por Itaú, construção civil, direcional, que foi um call aqui da Empíricos também, poxa, de muito tempo. A gente ali opta por trabalhar um pouco mais diversificado, mas acho que essa aqui é a beleza da história do mundo de dividendo atualmente. É você conseguir, como você bem trouxe, Monique, assim, você diversificou as opções. Quase todos os setores você encontra uma história que pode ser, se não hoje, mas está num ponto de inflexão de ser uma baita pagadora de dividendo, para justamente você conseguir, enfim, se apropriar disso, sempre com o ponto que o Rui bem trouxe, do risco de preço. Todo ativo tem risco de preço. Sim. No nosso caso também, é só destacar essa questão que assim, a gente não tem uma aposta para dividendos, não como eu disse, né, esse mundo que você tinha a Petrobras pagando 30%, as outras pagando 10%, 12%, né, hoje não tem, né, mas mesmo assim você consegue construir uma carteira muito interessante, diversificada, com yields elevados, né, então a gente tem Petro na carteira, é um nome que a gente gosta, mas claro, tem todas essas questões aí do petróleo, pode ser que ele caia, pode ser que dependendo desses conflitos ele volte a subir, né, algo que a gente não consegue ter certeza, mas a gente entende que ela vai pagar bons yields com o nível de petróleo mais ou menos onde está. O Itaú sempre está numa carteira que a gente entende que é um nome muito resiliente, a prova de qualquer cenário, né, tem se mostrado aí um nome muito forte, com perspectivas até de aumento de dividendos também, né, e um nome que assim, meio, digamos até, meio contrarian, digamos assim, né, que é um nome que por enquanto a gente nem espera dividendos muito fortes, mas a gente entende que é um nome que já está precificado num otimismo muito grande, que é Gerdau. A gente entende que esse é um ano que provavelmente vai ter aí uma geração de caixa um pouco mais pressionada, mas é um nome que está negociando aí por menos de 4 vezes o valor da firma sobre EBITDA e com um segundo semestre potencialmente muito melhor do que o primeiro, né, na esteira aí das tarifações lá nos Estados Unidos, compensando o ambiente de preços um pouco mais fraco no Brasil, e é o que a gente sempre fala, né, você tem ali um dividendo que hoje deve estar aí na casa de 5, 6%, mas com alguns gatilhos que a gente entende que podem aparecer aí, primeiro, esses resultados melhores, principalmente nos Estados Unidos, uma possível redução do CAPEX aí durante o ano, tem alguns investimentos que a companhia fez pesados nos anos anteriores e estão começando a entrar em operação agora, então a gente é um nome que não é muito óbvio, mas que pode trazer aí alguns retornos interessantes também. Nessa esteira dos nomes não óbvios, tem outras empresas que vocês estão vendo despontar, que são potenciais de dividendos ainda em 2025, ou talvez ali para 2026, mas que estão um pouco menos, tá ali fora do radar, um pouco menos visível para os investidores? Talvez até ali entre small caps também, não sei. Caramba, eu vou puxar aqui, tentando puxar na cabeça. Eu posso começar. Vai lá que eu vou me dar uma... Eu vou falar duas que você já falou, mas até acho que aprofundando um pouco mais. A Eletrobras,
Que é um nome que este ano ainda vai ter uma geração de caixa um pouco mais pressionada, a gente ainda está vendo um nível de gastos elevados, mas que a companhia tem trabalhado isso e a gente entende que a partir do ano que vem ela já vai conseguir distribuir nível de dividendos bastante interessantes ali, se aproximando dos 10% talvez, né? E um outro nome também que o Bruno falou que não está na nossa carteira hoje de dividendos da Empíricos, mas a gente está sempre olhando ali, esperando uma queda para colocar ali, né, fazer uma alocação mais tática, que é a Direcional. É um nome que a gente gosta muito. Esse ano já pagou 8% de yield e deve pagar mais, pelo menos, aí 5%, né, no resto do ano, pelo menos. Perspectivas boas para o ano que vem também, surfando muito bem essa questão do Minha Casa Minha Vida, que é uma bandeira do governo, né? Então, é um nome que a gente gosta bastante, está sempre aqui no nosso radar e é um nome que ainda é muito desconhecido, né, pelo mercado. Esse é um bom ponto. Então, eu estava tentando puxar aqui alguma coisa um pouco diferente. Tem algumas empresas assim que eu não acho que seja para 25, 26, tá? Mas que elas estão no momento, de certa forma, assim, vamos colocar, elas podem estar contratando dividendos para manter ali no radar. É muito relevante lá no futuro. Quando eu digo no futuro, realmente eu estou falando assim, daqui a 3 anos. Assim, aí, pô, tem uma que o Rui também gosta, né? A gente volta e meia debate, que é a SLC Agrícola. Sim. Tá, assim, aí parece meio contraintuitivo, né? Mas não é, é porque nesse momento do ciclo do preço das commodities agrícolas estão um pouco mais... Agora parece que já passou do pior momento. Ela expandiu bastante a parte, né, suas terras. Então ela está contratando lá na frente uma geração de caixa mais substancial. Então ela se alavancou, tomou dívida, expandiu suas terras, o que traz um posicionamento competitivo mais interessante para ela. E quando essa ciclicidade mudar, essa soja e algodão, principalmente, voltarem a performar, assim, é o playbook de commodities, ele é cíclico. Ciclo de baixa, volta, ela acaba contratando um poder de geração de caixa e provavelmente poder de pagamento de dividendo ou recompra, enfim, mais relevante no futuro. Esse é o nome. E outro nome que também, assim, a gente gosta lá no banco, é uma das principais teses, e aqui, assim, na Empíricos também, é a própria PetroRio, que também, assim, hoje ela está um pouco mais alavancada, né, adquire o Peregrino, mas, de novo, assim, pode estar contratando, daqui a 2026, 200 mil barris dia, enfim, final de 26 ali, início de 27, pode estar de fato contratando uma capacidade de geração de caixa significativa. Difícil você dizer se tem mais M&A, hoje ela fazia mais recompra, depois realizou um M&A grande agora, né, que foi Peregrino, mas de repente lá na frente, num cenário onde você tem ausência de novos M&As, novas fusões e aquisições, assim, é possível, é totalmente plausível que essa empresa realmente se torne uma grande geradora de caixa, ela vai se tornar geradora de caixa, mas sim, uma grande pagadora de dividendo, é uma opção que está na mesa, mas não é hoje. Outra petroleira dividendeira para o futuro, é isso. Exatamente. Mas aqui, para fechar o nosso painel de onde investir no segundo semestre, eu preciso de vocês, então, nomes de ações dividendeiras para esse segundo semestre, condensando um pouquinho do motivo da tese. Eu vou entregar a carteira de dividendo aqui do banco, acho que é mais fácil até. Não, porque lá, então, vamos pegar nomes que estão lá que a gente talvez não falou ainda, assim. Ficaram um pouco de lado agora, Caixa de Seguridade é um nome, pagador de dividendo, fluxo de caixa extremamente previsível, é um duration muito longo, porque boa parte do modelo de negócio está muito ancorado na questão do crédito habitacional, né? A formada Caixa de Seguridade, ela acaba realmente capturando esse duration longo do crédito habitacional, então você tem uma previsibilidade muito grande do fluxo de caixa. E tem um outro nome que a gente gosta também muito da parte operacional, assim como ela já não é uma pagadora relevante só para o histórico, mas nessa dinâmica de empresas que estão conseguindo surpreender um pouco, é a própria Marco Polo, que está lá, assim, não é um destaque, talvez, mas acho que é um nome para ter no radar, principalmente olhando a dinâmica operacional, por essa dinâmica operacional melhor, a capacidade de repente você gerar resultados mais relevantes no segundo semestre, ela eventualmente pode
trazer pagamentos de dividendos interessantes até o final do ano, né? Que acho que é o cenário. Legal, um nome diferenciado da Marco Polo, né? No meu caso, sim, a nossa carteira tem 5 nomes, então né, não dá para ficar abrindo tanta coisa assim. Deixa eu falar do Itaú mesmo, não decepciona, sempre apresentando um resultado muito bom. Pode ser, a gente aqui sempre tem que lembrar, né? O mercado, quando ele entra nessa expectativa de a Selic vai começar a cair, aí o pessoal já começa a agressivar a carteira, colocar nomes um pouco mais cíclicos, mais sensíveis, aí apostando numa queda e de repente vem um aumento dos juros. Então você entra num período de pode ser que a gente comece a ver inadimplência, pode ser que a gente comece a ver maior dificuldade aí com relação à carteira de crédito. O Banco do Brasil está com problemas, é uma questão específica do agro, mas pode ser que esse aumento de juros também possa atrapalhar outras empresas aí. E o Itaú, a gente tem confiança que ele vai conseguir atravessar esse momento. A gente não sabe quanto tempo essa Selic vai ficar, né? O período longo aí que a Selic vai ficar alta, a gente não sabe exatamente quanto mas a gente sabe que o Itaú vai conseguir atravessar bem isso. É um banco sempre muito ágil, né? Ele consegue adaptar as condições muito rapidamente. Se piora, ele consegue fechar a torneira, se melhora o ambiente, ele consegue abrir a torneira e melhorar o perfil dele. Então, e sempre pagando bons dividendos, sempre crescendo quando dá para crescer, sempre segurando quando precisa segurar, e a gente entende que é uma gestão que tem uma qualidade incrível, negocia por um preço, um prêmio para Bradesco, prêmio para Santander, mas um prêmio que a gente entende que é merecido e então a gente gosta bastante. Para o investidor que quer ter uma empresa que paga dividendos, ela até tem a questão de pagar mensalmente, né? E não quer ter trabalho, né? Não quer ter dor de cabeça. Itaú é um nome que a gente gosta bastante e não é à toa que está recorrentemente na nossa carteira mensal. Tá, então temos Caixa Seguridade, Marco Polo e Itaú como indicações para o segundo semestre, é isso? Não, mas dá uma olhada nas carteiras. já fica ali, tipo assim, vai ter mais nome lá, dá uma olhada. Sim. Assim, acho que é interessante dar a nossa carteira não é concentrada, assim, ela já foi no passado, né? A gente, ao longo do tempo, a gente foi fazendo um movimento de desconcentração da carteira. Hoje ela deve estar, vou chutar aqui, são 12, talvez 13 nomes. Enfim, mas tem algumas coisas assim, que eu acho que são interessantes. Assim, tem um core da carteira, alguns nomes que vocês vão ver que estão sempre por ali, mas tem alguns periféricos que a gente também não se furta de eventualmente capturar uma outra oportunidade de, como você bem trouxe. Fora do radar, né? E é porque, assim, você dá um nome, né? Lógico, você dá um nome que você confia mais e tal, mas a construção da carteira, ela é feita para que todos os nomes ali, eles se combinem, né? Então, putz, o Itaú é um nome que não vai fazer você dobrar o seu patrimônio em um ano, mas ele vai te dar um dividendo recorrente interessante. Por outro lado, vai ter um outro nome que talvez não tenha uma capacidade de pagar dividendo todo mês ou todo bimestre, mas que tem um potencial de valorização bem mais interessante, que ainda pode pagar um bom dividendo no semestre ou no ano, né? Então, sempre olhar a composição da carteira, porque ela é montada meticulosamente para isso, né? Com juntar ativos que têm um potencial de pagamento mais recorrente com outros ativos que têm um potencial de valorização, sempre olhando essas duas coisas, né? Chegamos ao fim do painel de dividendos. Gostaria de agradecer imensamente aos nossos convidados por estarem aqui hoje e a você que está aí do outro lado e acompanhou o nosso painel. E aqui vai uma dica super importante. A equipe do Seu Dinheiro vai preparar um guia exclusivo com todas as recomendações e principais análises dos nossos convidados no Onde Investir no segundo semestre. Para receber esse guia, você só precisa se cadastrar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo ou escanear o QR Code que aparece na tela. Não deixe escapar essa oportunidade. Se quiser saber mais sobre ações da Bolsa, onde estão as oportunidades para ganho de capital, temos um painel inteiro sobre esse assunto. Você encontra na lista de reprodução do evento. E não deixe de conferir o conteúdo sobre renda fixa, alocação, criptomoedas e outros assuntos. No Onde Investir no segundo semestre, você encontra tudo o que precisa para garantir bons investimentos. Eu me despeço por aqui e nos vemos na próxima.